Olá, pessoal, estamos aqui de volta e hoje nós temos uma brilhante pessoa, né? O professor Augusto Rocha, mestre em Química, professor do IFPA Bragança, que está à frente do projeto de produção de álcool 70% nesse combate da pandemia aqui na nossa região. Quando a produção de álcool estava muito escassa, o professor Augusto, ele desenvolveu, criou esse projeto para facilitar o acesso para se combater essa triste pandemia, esse triste fato que está acontecendo com o mundo. Muito bem. Professor, diga lá um pouco sobre o seu projeto, professor Augusto. Seja bem-vindo. Então, boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos do canal. Eu quero primeiramente começar agradecendo o convite do professor Eduardo, que muito me honra e muito me prestigia. Muito obrigado. Falando um pouco sobre o nosso projeto, a iniciativa ela surgiu a partir do momento em que os insumos, né, o álcool, tanto o álcool 70 como o álcool glicerinado, eles passaram a ser escassos nos estabelecimentos comerciais de Bragança e da região. Então, o IFPA, como ele tem um papel plural dentro da sociedade, né, não só de ensino, mas também de extensão, como de pesquisa também, ele assume para si essa responsabilidade e entra em contato com a prefeitura e disponibiliza a infraestrutura e as pessoas qualificadas para a produção do álcool. A nossa ideia inicial era a produção de álcool em gel e álcool 70 líquido. Como os componentes para a fabricação de álcool em gel eles estão muito escassos no mercado devido à pandemia, sobretudo o carbopol e a trietroamina, nós optamos então pelo álcool glicerinado. O álcool glicerinado ele é o álcool 70 com glicerina e peróxido de hidrogênio. A glicerina ela tem a função de hidratar as mãos e evitando assim que a pele fique ressecada. E o peróxido ele serve para eliminar bactérias e micro-organismos. O peróxido é água oxigenada, gente. Ele tem esse efeito antisséptico, que é justamente para que não haja proliferação de bactérias dentro do álcool glicerinado. O aspecto do álcool glicerinado ele fica muito semelhante ao álcool 70 líquido, com a diferença que, devido à glicerina, ele não resseca as mãos. Também vale ressaltar a parceria, dentro dessa parceria entre o IFPA Bragança e a Prefeitura de Bragança, temos também a intervenção com apoio técnico do Conselho Regional de Química, 6ª Região, através da professora Cristiane, que forneceu para a gente toda a expertise técnica do Conselho. Eduardo. Muito bem, professor, muito bem. Me diga o seguinte, o álcool glicerinado, ele tem alguma diferença do álcool em gel? O efeito antisséptico, Eduardo, é o mesmo. A única diferença é no aspecto físico, porque o gel tem aquele aspecto pegajoso, enfim, né? E também o álcool em gel, ele é mais difícil de acontecer acidentes de combustão, né? Ele é menos propício a isso. Ok, muito bem, professor. Vale ressaltar... Certo. Me tire também mais uma dúvida aqui, ok? O senhor está ouvindo agora? Estou. Então, eu só queria ressaltar que no IFPA a gente está seguindo a normativa de fabricação da Anvisa, certo? Tudo dentro da conformidade da lei. Professor Augusto, por que 70%? E esse valor ele é autorizado, é orientado pela Anvisa, né? Se 70 pode ser um valor a mais, 80%, 90%, ou valor a menos? O álcool líquido,
a recomendação é que ele seja 70%. Por quê? Os 30% de água que contém, que são contidos na solução, vão causar a desnaturação das proteínas e das estruturas lipídicas da membrana celular, causando a morte do micro-organismo. Certo? Então, o papel dessa água, dessa porcentagem de água, é justamente causar a destruição da membrana lipídica. Muito bem. Isso, mas, então... para o álcool glicerinado, a Anvisa recomenda a concentração de 80%. Ela segue a farmacopeia brasileira. Isso serve até para o Enem, né, professor? Uma interdisciplinaridade entre química, entre biologia. Biologia e química, isso. Nós observamos nessa pandemia que o ensino em ciência se tornou muito importante e necessário. O que o senhor acha sobre as fake news, sobre... e são fake news gritantes, né? Onde a gente percebe, nós que somos da área de química, coisas muito erradas, né? Sobre pH, muitas fake news. A gente observa a falta de uma educação em química, educação em ciência. A gente percebe que muitas pessoas são analfabéticas científicas. O que o senhor tem a falar sobre isso, professor? O senhor já viu essas fake news? Muito importante essa sua colocação, né? A Chassot discute bastante, né, a questão da alfabetização científica. Eduardo, eu tive uma experiência no grupo do WhatsApp do residencial em que eu moro, em que uma senhora, mas foi sem assim, maldade nenhuma, que ela postou que a gente devia consumir frutas cítricas, ácidas, porque se o pH do sangue tivesse entre 3 e 5, o vírus não sobreviveria. Aí eu brinquei com ela assim, mas vizinha, nessa faixa de pH a gente também não sobrevive. E depois eu expliquei que o pH o sangue é uma solução tampão, que ela resiste a variações de pH dentro do equilíbrio químico, e o sangue existe numa faixa de pH entre 7 e 7,3. E fora disso, a gente já começa a sentir problemas de saúde. Esse problema da alfabetização científica, Eduardo, ele é um problema em que a educação brasileira, infelizmente, nem tem dado devido valor nos últimos 10, 20 anos. E agora a gente tem, nós professores de educação básica, né, eu e você, nós temos nos preocupado. Você é a prova viva disso, né, com seu clube de ciências. O processo que você faz nele é um processo de alfabetização científica. As pessoas não são acostumadas a entender as relações entre ciência e sociedade. Como a ciência ajudou a raça humana a alcançar a sobrevivência, como a ciência ajudou a raça humana a alcançar o conforto. Né? Eu sempre falo que, quando eu dou aula de química ambiental para os meus alunos, está conseguindo me ouvir? Eduardo? Ok, tive algumas falhas da internet, mas já voltou. Continue, professor. Certo. Meus alunos, né, na cadeia alimentar existe uma escala que vai até 5 dos predadores. E que o único animal na natureza que alcança a escala 5 é o tubarão branco, né? É o animal que não tem predadores naturais. E aí, logo em seguida, a pergunta deles é: professor, o ser humano, quanto ele é na escala? Aí eu falo 2,5. Nós estamos bem no meio da cadeia alimentar. A gente conseguiu se sobrepor, a espécie conseguiu se sobrepor graças à tecnologia, graças à ciência. Mas, infelizmente, os alunos não têm esse processo de alfabetização científica no qual eles conseguem entender as relações entre ciência e o meio em que eles vivem.
Mas, felizmente, a educação tem tomado novos rumos, e a gente vê atitudes como essa, do Clube de Ciências, e entre outras, e eu espero que daqui a 10, 15 anos a gente possa ter uma geração que não precisa ser de cientistas, mas que sejam de pessoas que tenham um senso científico, um senso crítico científico. Ok, professor, muito bem. A sua participação foi muito importante aqui no nosso canal. Muito obrigado, professor. Espero que, quando isso passar, eu vou levar lá o Clube de Ciência para o senhor ensinar a gente como se faz esse álcool aí, glicerinado. Muito importante para eles essa experimentação. Então, vamos marcar um dia aí, quando tudo isso passar, porque vai passar, né? E nós vamos levar lá o Clube para fazer essas experiências. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao professor Augusto Rocha, mestre em Química, professor do IFPA Bragança, que está à frente do projeto de produção de álcool em gel para distribuir para a população. Muito obrigado. Então, o Clube de Ciência R3C da Escola Bragança está aqui lisonjeado pela sua presença, professor. Então, até mais, pessoal. Muito obrigado, professor Augusto. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Até mais.